Olá, eu sou a Filipa Silva e este é o podcast de Mães Imperfeitas, um espaço onde se partilha o que não se partilha, onde falamos sem culpa e sem tabus, onde nos apoiamos, transformamos e curamos, porque a nossa história nunca é só nossa, tal como a nossa cura. Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Mães Imperfeitas e hoje eu tenho comigo a Evódia. Evódia, antes de te apresentar, eu quero te dizer aqui que eu lembro-me sempre de ti assim num momento muito especial, porque eu conheci-te numa fase que eu estava assim no início do meu projeto, a querer expandir, a querer ter networking, e lembro-me que vi o teu evento de como é que se chamava? Inspiring Woman Exato, desculpa, Talks. porque às vezes isto é muita coisa. Eu lembro-me de ver e pensar, uau, eu quero ir a isto. E foi a primeira vez e acho que a única que eu participei num Give It Away, porque eu nunca participo, e eu ganhei o teu Give It Away, eu nunca mais me esqueço disto. E foi aí que eu te conheci. Então, estou muito feliz de te ter aqui hoje. A Evódia é coaching de liderança e empoderamento feminino, certo? Sim, sim. E é mãe, e é mulher, enfim, e eu estou mesmo muito feliz de te trazer aqui hoje, de podermos conversar, de agora ser eu a convidar-te aqui ao meu espacinho. Então, obrigada por estares aqui, por aceitares ter esta conversa aqui comigo, que apesar de se calhar irmos tocar em temas que tu também trabalhas, né? Porque vamos sempre tocar, também te quero trazer aqui mesmo como mulher, como mãe, como tua experiência, e é isso muito que eu gosto de trazer aqui ao podcast, não é? Para podermos falar muitas das vezes das coisas que até não se falam, não se partilham no dia-a-dia, porque és uma mulher empreendedora, és uma mulher que tem o teu negócio próprio, mas que também és mãe, provavelmente há de ter os teus desafios, tens as tuas experiências, e como a nossa história nunca é só nossa, acaba sempre por tocar e por inspirar, é muito disso que eu quero trazer aqui hoje. Então, obrigada por estares aqui. Grata eu pelo convite e por uma vez mais estarmos aqui conectadas. Acho que nos últimos meses tem sido mais pelo online e até na quarentena, via Zoom, não é? Participei também num evento teu e estar aqui contigo e partilhar um bocadinho deste lado que nem sempre nós partilhamos com toda a gente, não é? Às vezes vamos partilhando um bocadinho pelas stories, mas a maternidade aliada ao empreendedorismo e aliada à mudança de carreira, às vezes é uma montanha russa, então eu sou mesmo muito, muito grata por também estar aqui a fazer parte dessa tribo de mulheres maravilhosas que eu tenho ouvido, que tu trazes cá. Obrigada. Histórias poderosas. Sim. É mesmo. Olha, e eu tinha pensado, até gostava muito de trazer isso aqui. Quer dizer, pensei, porque eu às vezes tenho sempre o meu pensamento quando convido alguém que sei, não é? De algumas coisas que acabo por ver das tuas partilhas, que nós também já tínhamos conversado, que eu sei, por exemplo, que no teu segundo filho, não é? Que foi muito diferente da experiência do primeiro, que tiveste uma preparação muito diferente. Só que agora a falar contigo, senti mesmo, porque como te estava a dizer em off, nós quando depende da fase da vida onde nós estamos, há temas que vão estando mais fortes, não é? Se calhar há uns tempos atrás isso esteve muito forte na tua vida, não é? Tiveste o teu filhote, mas entretanto agora ao falares, eu senti mesmo de conversarmos também sobre isso que tu estavas a trazer, dessas dificuldades de ser uma mulher empreendedora, de mudar de carreira, de ter filhos, não é? E de como é que se conjuga isto tudo, não é? Aqui na loucura. Então eu sinto que poderíamos começar um bocadinho por aí, depois se a conversa nos levar iremos lá atrás, mas conta-me um bocadinho, porque tu tens um percurso super interessante a nível da liderança, não é? Que tu podes partilhar um bocadinho o que tu sentires, e como é que é isso depois conjugado com a maternidade, como é que foi com o teu primeiro filho? Conta-me um bocadinho sobre isso, como é que foi essa tua mudança de carreira? Então, olha, vou começar pelo princípio. Exatamente, pelo início. Que é mais fácil. Porque o que eu perguntei é muita coisa, não é? Sim, olha, assim, é engraçado porque a minha história enquanto mãe começa antes de eu ser mãe.
antes de eu pensar em ser mãe, porque tu sabes que eu assessorava um ministro em Cabo Verde, na área da comunicação social, e depois eu lembro-me que um dia estava no gabinete e eu recebi um anúncio de uma proposta de candidatura para ir trabalhar para uma ONG, e era uma ONG que trabalhava com crianças órfãs que tinham sido abandonadas pelos pais ou que tinham ficado mesmo sem os cuidados. E eu olhei para aquilo e eu não pestanejei, eu submeti a candidatura e fui falar com o meu chefe, o ministro, a dizer que eu tinha feito algo, que tinha submetido uma candidatura. Foi um processo longo e eu acabei por ser selecionada para esse cargo, então tive que deixar um cargo que era muito prestigiante, eu estava a crescer imenso a nível profissional, e fui para esse cargo onde eu ia porque tinha um chamamento para ir trabalhar com crianças. E é engraçado porque eu assumi o cargo de Coordenadora Nacional de Comunicação das Aldeias Infantis SOS em Cabo Verde. Então todo o meu trabalho era um trabalho de projeção do que a ONG fazia para conseguir dar visibilidade à ONG para que essas crianças tivessem os seus cuidados garantidos. E foi a primeira vez que eu tive o chamamento que eu ia ser mãe. É sério? Sim, eu tinha lá, a SOS tem uma filosofia que tu podes apadrinhar crianças. Exato. Então eu tenho 2 afiliados na SOS e eles trouxeram a maternidade até mim. Eu soube que eu ia ser mãe, não sabia quando, mas eu tratava-os como os meus filhos, eu fazia tudo por eles. Eu ia lá às aldeias buscá-los para levá-los para almoçar, para jantar, tinha que pedir autorização, porque mesmo sendo colaboradora não era permitido fazer isso sem autorização. Então, eu quando estava com eles, foi quando eu tive o chamamento que eu ia ser mãe. E é engraçado que foi na SOS que eu tive o meu burnout. Que é algo também que não partilho muito, partilhei há algum tempo, mas agora não partilho nada, mas eu enquanto trabalhava na SOS, liderava um projeto de empowerment feminino fora da organização, ou seja, eu tinha quase 2 trabalhos. Foi na altura que eu fui uma das selecionadas como Young African Leader pelo Barack Obama. Eu tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos e de perceber como é que funcionava o empreendedorismo, conhecer a forma de trabalhar que era diferente do que eu estava habituada em Cabo Verde. E quando eu cheguei a Cabo Verde, depois desse programa dos Estados Unidos, eu comecei a ter vários choques dentro de mim, tipo, é mesmo isto que tu queres? Como é que tu podes estar a pensar na possibilidade de um dia vir a ser mãe? Tu trabalhas numa ONG que garante o bem-estar das crianças e tu estás super desconectada contigo própria. Eu estava literalmente à beira de um burnout, eu não sabia. Na altura o meu contrato do primeiro ano na SOS estava a chegar ao fim. Eu ponderei rescindir, mas depois acabei por pedir uma licença sem vencimento. Vim para Portugal porque eu não estava a encontrar as respostas a nível de saúde que eu queria em Cabo Verde. Eles não sabiam dizer o que é que eu tinha. Hoje eu sei que eu tinha muitos ataques de pânico, tinha ataques de ansiedade e nessa ausência de respostas concretas para alguém que gosta de ter uma resposta concreta, essa licença permitiu-me vir para Portugal porque eu fiz cá todo o meu percurso desde os 18 anos até o doutoramento e eu tinha regressado para Cabo Verde para contribuir para o meu país. E é engraçado que foi lá estando que eu tive esses 2 despertares. Número 1, eu queria ser mãe. Número 2, ok, está aqui a surgir uma oportunidade de tu fazeres diferente e tu não sabes como. Então essa licença sem vencimento permitiu vir para Portugal. Foi cá que eu tive o diagnóstico, que eu percebi que efetivamente eu não estava a cuidar de mim. Eu dormia menos de 5 horas por dia, porque entre essa exposição de ter sido uma young leader e nós éramos convidados para N coisas, entre essa conciliação com o meu trabalho, entre esse projeto de empoderamento feminino,
eu não tinha tempo para mim, eu estava a descuidar de mim. Então, a voltar para Portugal, para a minha segunda casa, porque estou cá em Lisboa há mais de 15 anos, então Lisboa é a minha segunda casa, permitiu-me voltar a ter esse alinhamento, e foi aí que, meses depois de ter regressado, eu engravidei, e foi tipo... Eu Uau! tinha A uma... vida leva-nos mesmo por caminhos para o que tem que ser, não é? Sim, e eu tinha uma crença limitadora. Ontem eu estava a ouvir um episódio teu do podcast com a Inês Gaia, e eu tive uma crença limitadora, que só ontem é que eu descobri a ouvir a Inês Gaia, de que eu não era possível eu ser mãe, sabes? Toda essa avalanche que era a minha vida, eu achava que nunca ia acontecer eu ser mãe, e aquilo acontecer da noite para o dia foi tipo, oh my God, o que é que se passa aqui? E eu não soube lidar com aquilo, porque eu tinha mal-estar, nunca relacionei aquilo com uma gravidez, sabes? E então, quando aconteceu, foi ok, e agora? Porque eu estava em Portugal, mas eu não estava a viver cá efetivamente. Ainda tinha toda a minha vida em Cabo Verde, então a maternidade também trouxe-me mudança de país. Eu tive que voltar para Cabo Verde, já tinha rescindido o meu contrato por e-mail. Foi a carta mais difícil que eu escrevi até hoje, que foi ter que dizer, eu trabalho numa organização que gera pelo bem-estar das crianças, e eu quero muito ser mãe, e eu sinto que não estou a conseguir lutar por esse sonho, porque eu estou a descuidar de mim, apesar de ser um trabalho que me preenche, mas preciso de deixar ir. E então foi um processo de deixar ir até o meu país, que teve que ficar para trás, e eu tinha construído a minha vida quase como um script, sabes? Eu tinha regressado, já estava lá 4 anos a viver, e nesses 4 anos eu tinha construído a minha vida, sabes, os detalhes todos da decoração da casa, tudo impecável, e do nada, olha, vou vender tudo, vou regressar para Portugal, vou começar do zero. E então a maternidade tem sido esta montanha russa de mudar de país, decidir deixar uma carreira estável por conta de outrem e decidir empreender, mas a maternidade trouxe-me aquilo que eu andei a ignorar durante mais de 10 anos, que era: eu nasci para contribuir para o empowerment das mulheres, e eu então tinha um trabalho das 9 às 5, quase como porque a sociedade nos diz que nós temos que ter um trabalho das 9 às 5, não é? Mas, e sempre tive a oportunidade de ter excelentes trabalhos que me faziam vibrar e que eu crescia, mas era às 5, quando o meu trabalho terminava, que começava efetivamente aquele trabalho que era o meu propósito, a minha missão de vida, era fazer eventos para mulheres, mostrá-las que nós podíamos ser tudo na vida, que nós não tínhamos que submeter a determinados contextos de violência doméstica, que nós não tínhamos que submeter a determinados contextos de assédio no trabalho. E era isso que me motivava. Eu chegava a casa às 11 da noite, após um evento, eu às 8 tinha que estar no trabalho no dia seguinte, mas era aquilo que me fazia vibrar. Então essa é a maior e melhor aprendizagem que a maternidade me trouxe. Foi, numa palavra, alinhamento, no fundo. Sim. É tão giro estar-te a ouvir, porque nós já tivemos a oportunidade de partilhar várias coisas da nossa história, mas eu não tinha percebido bem essa parte, que por um lado é muito parecida com a minha história, questões diferentes. Eu não mudei de país, enfim, mas mudei de carreira e tinha-me despedido nessa altura, e acho tão curioso, não é? Como tu disseste, a montanha russa, que ao mesmo tempo é um choque, não é? Naquele momento em que tu tens tudo organizado e que pensas que vai ser de uma certa forma, mas que na verdade te dá a oportunidade para fazer aquilo que tu já pedias. Sim. E que eu andei a ignorar, porque nós às vezes, eu cá em Portugal, eu vim para cá em 2003, foi há muito tempo. Sempre que eu assumi uma postura de ativista pelos direitos das mulheres, e eu nunca pensei que aquilo pudesse ser a minha vida profissional, porque o que estava formatado em mim era: tu tens que fazer uma licenciatura, tens que fazer um mestrado, já defendeste a tese, tiveste uma excelente nota, agora vais para o doutoramento. E é engraçado, porque foi em Cabo Verde que
eu desisti do final do meu doutoramento, já estava no último ano do doutoramento e decidi encerrar aquele capítulo na minha vida. Não foi desistir, foi suspender, porque normalmente quando nós temos dúvidas acabamos por suspender aquilo que no fundo é um bocado óbvio, não é? Que é uma forma indireta de nós estarmos a dizer ao nosso ego que não é terminar, é suspender. Exato. Pode ser que isto não... E então foi também isso de perceber isto enquanto eu estava em Cabo Verde. Tu podes ser mesmo a protagonista da tua história, quebrar todos os preconceitos da sociedade. Eu acabava por ter alguma exposição pública devido aos projetos em que eu estava envolvida lá, e eu lembro-me que eu não partilhei com muitas pessoas que eu estava de regresso a Portugal, e as poucas pessoas que eu partilhei, muitas delas julgaram-me, tipo, como assim? Tu estás numa organização em que tu gostas de trabalhar, apesar de tu lá estares, tu estás constantemente a ser assediada para ir para posições de destaque e tu vais largar tudo e vais para Portugal, tipo, como assim? E eu a explicar que eu precisava mesmo de cuidar da minha saúde, porque quando eu vim para Portugal eu vim com uma única missão, cuidar da minha saúde, porque eu tenho cá uma médica que eu adoro, que não troco por ninguém, e eu disse, eu preciso de ser amparada, neste momento eu preciso de colo e não o tenho, colo e segurança, sabes, porque dependendo do nosso perfil de personalidade, às vezes nós precisamos de respostas concretas, e para mim saber que eu identificava algumas lacunas no Sistema Nacional de Saúde cabo-verdiano que não me davam as respostas que eu queria, e conhecendo o Sistema Nacional de Saúde português, que sempre tive em boa consideração, nunca tive assim nenhum problema, eu disse, eu vou, não quero saber, e lidar com esse julgamento das minhas amigas me dizerem, volta, tu tens de voltar, tipo, como assim? E depois eu tive que começar a entrar em ruptura, sabes, começar a desligar aos poucos. Transformação, sim, né? Sim, para tu viveres no teu ninho, e depois naturalmente as coisas voltam a acontecer. Agora essas pessoas voltam de novo, começam a estar de novo numa fase diferente da minha vida, e eu tenho muito orgulho de perceber que elas dizem, you girl, estavas mesmo a seguir a tua intuição, nós é que não estávamos a ver. Claro. E de receber mensagens a dizer, olha, tu és mesmo um exemplo, eu estou a passar por isto a nível profissional e não tenho a coragem de dar o passo, de mudar, o que é que tu me sugeres enquanto coach? E isso para mim acho que é a maior remuneração que nós podemos ter do nosso trabalho. Sem dúvida. É isso. Olha, e então como é que foi ser mãe nesse rebuliço todo? Olha, ser mãe foi aceitar, tipo, oh my God, o que é isto? Como assim? Eu a ser mãe? Porque eu tive que perceber que era uma crença de que todas as pessoas podiam ser mães e eu não, porque eu sempre fui muito independente. E para mim ser mãe era sinónimo de, uou, agora tu tens que parar. Tipo, agora isto vai acontecer, sabes? E mesmo assim ainda fiz algumas loucuras, loucuras que não são loucuras, não é? Eu tinha uma formação que eu ia fazer nos Estados Unidos e não quis não ir, então fui naquela fase em que eu ainda tinha enjoos e fui para os Estados Unidos, aquele exame que nós temos que fazer para saber se a criança tem síndrome de Down, eu tive que fazer lá, e ninguém sabia que eu estava grávida no meu grupo, porque eram naquelas 12 semanas, eu não quis partilhar, só partilhei com uma pessoa para ter a garantia de que tinham uma friendship ali, uma aliada, e então essa gestão começou por aí, ok, vou ser mãe daqui a 9 meses, então preciso mesmo de fechar essas coisas que eu quero muito fazer. Então ainda estive nos Estados Unidos a fazer uma outra formação em liderança, fui para Cabo Verde entregar a minha casa, vender tudo, voltar para Portugal, tentar ler livros, era a última coisa que eu queria, era ler livros sobre maternidade, porque não tinha tempo, não é?
e hoje eu reconheço que fui bastante negligente em algumas coisas. Negligente é um julgamento, no fundo, mas nós às vezes vemos aqueles feeds do Instagram muito bonitinhos das mães que leem todos os livros durante a maternidade, e eu não estava a fazer nada daquilo, sabes? Eu ia a todas as consultas, eu queria saber tudo, os médicos tinham que me dizer absolutamente tudo, mas de resto preparei-me porque senti que era mesmo uma bênção eu poder ser mãe, sabendo que uma daquelas coisas que me tinham dito é, perante esse estado emocional e físico em que tu estás de autêntico burnout, eu estava super magra, eu sou muito magra por natureza, mas estava magríssima mesmo. Então, para mim, saber que estava grávida era uma bênção, porque uma daquelas coisas que me disseram foi, perante o teu estado, se há coisa que não vai acontecer é tu seres mãe. Então foi sentir que era uma bênção, abraçar aquilo como, opa, se tu vais ser mãe, tu consegues ser tudo na vida. Se tu conseguiste engravidar. Eu tinha uma aplicação, sabes, assim mesmo freak, controlar tudo. Tipo, para mim foi muito bom. Claro que houve coisas menos boas que aconteceram. Eu ganhei 25 quilos na gravidez. Uau. Eu não sabia lidar com essa mudança corporal, e tu sabes que eu estou muito ligada à imagem. O meu trabalho enquanto coach de liderança e imagem feminina também foi redefinido a partir do meu próprio processo de olhar-me ao espelho e de repente tenho 25 quilos. O que é que eu faço com isso? Porque fisicamente, para quem sempre esteve abaixo dos 50 quilos, lidar com mais 25 quilos para mim era muito difícil. Ter que pedir ajuda para atar os sapatos, cansar-me muito rapidamente por estar a sentir que aquele peso não era meu. Foi algo que eu tive que aprender a lidar. Mas de resto não tenho assim grandes razões de queixa até chegar ao momento do parto. E sentes, eu sei que se tu quiseres partilhar um bocadinho, que o teu parto não foi assim a primeira experiência, pronto, foi mais atribulada, sentes que tem a ver também com tudo o que tu estavas a viver, Evódia, com essa tua fase de vida, porque normalmente quando, eu, por exemplo, na minha experiência também senti, não é, que muitas questões que eu passei, desafios, enfim, também estavam associados à própria fase, não é? Eu própria estava completamente perdida, não é? Completamente em transformação, então aquilo acabou por ser tudo muito intenso. Tu sentes que foi assim a tua história, que tiveste um pouco dessa intensidade pela fase também que estavas? Sim e não. O que eu senti e até agora estou a sentir é que os meus partos e a própria maternidade têm sido os meus maiores professores, porque eu sou aquela pessoa de certezas. Eu digo aos meus pais, olha, eu vou estudar em Portugal, e eles, tu não vais, e eu vou. E fiz de tudo para conseguir uma bolsa para vir, e vim a revelia da minha mãe. E como o meu parto era, eu tenho certezas, as coisas vão correr todas muito bem. E então, eu no dia do parto, as águas arrebentaram-se em casa, e eu saltei do sofá quando senti a água, e fui para a casa de banho, e era o Hugo a dizer, temos que ir para a maternidade. E eu, não, eu li que temos que tomar um banho relaxante e aproveitar a cena, por isso eu vou mais. E tipo, 1 hora depois eu ainda estava na casa de banho a tomar o meu banho, porque tinha ouvido dizer que era bom fazer isso. Então eu estava lá super relaxada, e depois eu lembro-me de fazer stories com a minha mala, com o meu carry-on, a dizer let's go, estava mesmo super preparada. E estive na sala, o Hugo adormeceu naquela sala. Na sala não, no sítio onde nós tínhamos uma sala, onde escolhemos um hospital onde ele podia ficar comigo só num quarto só nosso. E eu lembro-me dele adormecer. Eu estava no Instagram, no YouTube, a ver as minhas coisas todas, super relaxada. Eu não quis que me dessem epidural logo no início, porque eu quis sentir as minhas dores numa fase inicial. Estive lá das 10 da noite até as 10 da manhã. E às 10 da manhã, quando chega a segunda equipa, mudou
a equipa chegaram e informaram-me de que eu ia fazer uma cesariana e foi algo em menos de 5 minutos e na verdade a Evódia de certezas sabia que ia ser um parto natural, então eu nunca fui pesquisar sobre o que era uma cesariana. Uau. E então eu lembro-me, eu que sou toda de redes sociais e telemóveis, aliás tu viste, não é? Então entro no YouTube, tipo, como é que é um parto? Tipo, a cesariana, tipo, no YouTube, eles, tipo, e eu não tive tempo, porque eles informaram, saíram, e 2 minutos depois regressaram para irmos. E eu só me lembro de desfazer-me completamente em lágrimas, de ver o Hugo a ficar para trás, e foi a primeira vez em que eu senti uma criança mesmo pequenina, sabes? A chorar, a lavar em lágrimas com aquela sensação, tipo, vem comigo, não me deixes nisto sozinha, sabes? E foi aí que eu senti que começou o meu desmoronar enquanto mulher, que foi quase enterrar aquela Evódia de certezas. E foi uma cesariana, claro, correu tudo bem, mas eu tive muitas sequelas da cesariana. Eu demorei muito tempo para me livrar não sei se era daquelas medicações todas, sabes? E eu então, para mim, a minha morte efetiva foi o meu pós-parto. Eu cheguei a sentir-me psicologicamente inválida, sabes? E para quem está em modo fazer, para mim foi um dos maiores ensinamentos ter que deixar que as pessoas fizessem as coisas por mim, assumir e verbalizar e dizer eu não consigo, tu tens que me levar à casa de banho. E nisso não posso reclamar do apoio que eu tive. Mesmo na maternidade, eu tinha enfermeiras X estrelas, 5 estrelas, elas me diziam que eu tinha que ir comer numa sala que todas as mães iam, e eu disse, eu não vou me levantar daqui, eu não estou em condições de me levantar daqui. Mas todas as mães foram a almoçar e tomar o pequeno almoço na sala principal. Eu disse, eu não consigo me mexer, me mover, percebes? E foi a primeira vez que eu comecei a dizer eu não consigo. Porque eu sempre fui aquela pessoa, e mesmo enquanto alguém que passa empowerment feminino, sabes? Eu consigo tudo, e de repente eu não conseguia nada. Então, desde então e até hoje, tem sido uma constante aprendizagem de aprender a dizer eu não consigo. Até hoje, eu acho que só vivi o meu segundo pós-parto, terminei isto há mais ou menos 2, 3 meses, não é? De sentir que eu preciso dizer eu não consigo, eu hoje preciso mesmo de dormir, precisas mesmo de ficar com eles. Estou-me a sentir mal. Por exemplo, uma das coisas que eu decidi na minha segunda gravidez foi não aceitar a pílula. Então a minha ciclicidade acaba por ser diferente porque não sou condicionada por métodos. Então isto também no período em que eu estou muito mais... Essa ciclicidade eu consigo identificá-la no meu calendário. Então eu não ponho grandes compromissos na minha agenda na semana em que eu sinto que é o período menstrual e que eu estou mesmo mais em baixo. E hoje eu tenho essa consciência e esse autoconhecimento de reconhecer que esta semana do mês eu tenho que aceitar que eu estou vulnerável e eu tenho que informar isto às pessoas que estão próximas de mim para elas aceitarem que isto faz parte de mim. Para mim, há uns anos atrás é tipo, como assim tu não vais para aquela conferência porque estás com período e estás-te a sentir completamente down, como assim não vais fazer isso? E tudo isso é autoconhecimento. Então a minha maternidade, esse processo está sempre ligado ao autoconhecimento e acima de tudo a eu ser também a minha professora, no sentido de até os 30 anos foi uma Evódia e a partir dos 30 chegou uma Evódia diferente que eu sinto-me mesmo diferente, sabes? Em todos os sentidos, na minha forma de falar, na minha forma de estar, até o meu perfil enquanto ativista mudou. Eu era um bocadinho ativista agressiva e agora sou uma ativista que ensina e eu percebo que eu acabo por atrair as clientes que se identificam com a minha forma de estar na vida. Então é uma mega aprendizagem diária mesmo.
Sabes que eu estou a ouvir, Evódia, estou mesmo aqui a viajar neste... É aquela comprovação de que o que eu tenho também vindo a fazer e trazer estas histórias, que é realmente a maternidade é mesmo um processo que não há explicação. E tu estás a falar dessa tua mudança e também daquilo que te trouxe com a Evódia das certezas, que eu adorei, que realmente cada processo traz exatamente aquilo que nós precisamos, né? E o mais bonito é de ver essa consciência. Eu costumo dizer que existe a forma de passar. Eu não acredito que a maternidade não seja transformadora. Eu acredito que existe a forma de passar mais inconsciente, não é? Mais adormecida, né? No automatismo, ou a consciência de que pode ser tão revelador e tão transformador, e aceitar, e quando aceitamos é a avalanche, não é? E por isso é que tantas vezes é difícil aceitar essa transformação. E quando tu falas, eu fico mesmo aqui a dizer, fogo, isto é mesmo de partilhar, sabes? Que é incrível mesmo as coisas que modificam dentro de nós, né? Que se transformam, que depois influenciam. E eu até ia te perguntar isso, como é que isso influenciou esta tua carreira, esta tua parte de empreendedora, como é que tem sido lidar com essa transformação, né? Da Evódia das certezas para a Evódia que acabou por passar isto tudo e por aprender, como é que isso se repercutiu no teu trabalho, na tua vida? Olha, começou a repercutir-se com a minha segunda gravidez, não é? Porque eu sou a louca que engravidou 10 meses depois do meu primeiro filho, e fruto de uma cesariana, ou seja, supostamente quando fazes uma cesariana deves dar um timing de mais ou menos 2 anos. Autêntico desconhecimento, sabes? E eu que passo a vida supostamente a investigar sobre tudo, eu lembro-me que eu disse à minha irmã, eu estou mal disposta, ela disse-me, cuidado, tu não podes estar grávida, não te esqueças que quando tu fazes uma cesariana tens que esperar 2 anos. Eu tipo tentei disfarçar e eu fui para a casa de mãe com o meu telemóvel, tipo, eu entrei em pânico quando percebi que porque não me foi informado sobre isso, é verdade, mas a culpa não é do outro, a culpa é minha. Eu só me lembro que o Davi não nos deu trabalho nenhum. Foi um trabalho santo ter o Davi enquanto nosso primeiro filho. Então foi a Evódia metódica, foi, ele não nos deu trabalho nenhum, nós sabemos que nós não queremos ter apenas um filho, então bora despachar essa cena. Porquê? Porque a Evódia gosta de script, sabes? As cenas. E o Hugo passava muitas vezes tipo, bora dar um irmão ao Davi, bora dar um irmão ao Davi. Então, tipo, isto se é para acontecer, que aconteça de uma vez. E depois nós, quando fomos a primeira consulta, já lá vou ao empreendedorismo, mas quando nós fomos à primeira consulta, fomos achando que íamos fazer um aborto. Porque já que eu não podia, de tudo o que eu fui ler, tu não estás a imaginar as coisas que eu li. Imagina, a internet é sempre o pior. Sim, até conseguir a vaga com o nosso médico, que demorou tipo uma semana. Numa semana eu li tudo, todos os cenários. Tipo, eu já me imaginava na sala de parto com todas as complicações. E então, quando nós chegamos, e ele nos descansou em relação ao fato de, não, o que agora, com a evolução da ciência, o que não pode acontecer é, no momento do parto, tem que ter pelo menos 1 ano e meio, e coincidia exatamente 1 ano e meio. Então, tipo, ele disse, não há razões nenhumas para vocês interromperem a gravidez, porque esse era o cenário. Então, eu digo, porque eu sou a favor da liberdade das pessoas, mas eu conheço muitas pessoas que passaram por processos de interrupção da gravidez e que até hoje têm essas sequelas. Então, eu sabia que era algo que eu não queria para mim. E então ter que avançar com isso foi ok. E isso traz-me a tua pergunta do empreendedorismo. Eu regressar do meu país e vir para cá foi decidir trabalhar por conta própria, e no meio de decidir ser empreendedora entram 2 filhos, que é tipo, não são 2 coisas compatíveis, por mais que nós achemos que nós conseguimos fazer tudo que nós somos super mulheres, não conseguimos fazer tudo. Então e mudando de carreira, não é? Eu mudei drasticamente de carreira
Claro que algumas coisas da minha carreira anterior estou agora a integrar no meu trabalho, mas eu tive quase começar do zero mesmo a nível de formações. Todas as formações que eu fiz foi para me trazer até o lugar onde eu estou hoje. Então foi muito difícil. Dizem que não se deve dizer que é difícil, mas para mim foi mesmo muito difícil. Eu estava grávida, eu estava a estudar, estava a fazer formações cá, estava a fazer formações online fora do país, estava a fazer uma academia de marketing digital à noite, estava a lidar com os enjoos da segunda gravidez, sim, com o bebê em casa e com a sorte que tinha, para além do meu companheiro ser uma pessoa, acho que os meus filhos não poderiam ter melhor pai, aí de ter uma sogra que apoia imenso a minha irmã, a minha mãe, na medida do possível. Mas era essa minha certeza de que eu não podia deixar de fazer acontecer. E o João, que é o meu segundo filho, enquanto que o David trouxe-me essa integração dessas aprendizagens. Tu achas que mandas, mas não mandas em nada. O João trouxe-me, eu ainda hoje olho para o João nos dias em que eu estou triste, nos dias em que as coisas não correm bem, eu olho nos olhos do João e ele estava a dizer: mãe, tu consegues, eu consigo ler aqui nos olhos dele, sabes? Então, para mim, os meus filhos trouxeram-me aprendizagens diferentes, que é, o primeiro, tipo, não, tu consegues ser mãe, mas há muitas questões aqui envolvidas que tu precisas deixar isso, principalmente quando há muitas pessoas que têm muitas expectativas à volta de ti. Tu és a avó, tipo, como assim estás a largar tudo? E a tua própria autoimagem, não é? Às vezes nós temos uma imagem de nós próprias como aquela pessoa que, não, tu não podes ser vulnerável. E o João trouxe-me essa certeza e hoje estou o João tem agora 1 ano e meio, e eu estou nesta fase de alavancar o meu negócio, e o empreendedorismo, espelho-me nele na certeza de que todos os dias em que eu quero desistir, eu olho nos olhos deles e eu digo: a carreira dos meus sonhos que eu estou a construir não é a minha carreira. É para vos ensinar 2 coisas: de que na vida vocês podem ser exatamente quem vocês quiserem ser, mas de que, acima de tudo, eu sou um exemplo para vocês, no sentido de, e eu trago isto enquanto jovem africana, não é? Nós temos na nossa cultura africana de que às vezes nós só podemos ser mães, às vezes nós só podemos ser isto, e eu trago isto na minha família, não é? A minha própria mãe de trazer, olha, eu só deixei o casamento, só me divorciei do vosso pai quando vocês já estavam crescidas, e isto é um peso muito grande que eu quero mesmo entrar em ruptura. Então, para mim, o empreendedorismo é mesmo poder, para além desta concretização individual, é os meus filhos perceberem que quando eu não estou com eles, eu estou a lutar pela vida dos meus sonhos. E mesmo o David diz-me: a mamã vai-te abaiar, tchau, mamã vai-te abaiar, quando eu entro ao escritório em que eu tenho chamadas e que ele sabe que não pode entrar no escritório. E para mim é tipo, uau, a minha maneira, com todas as imperfeições, e eu acho que o teu podcast não podia ter melhor nome, não é? No meio de todas as minhas imperfeições, estou a deixar o legado, a minha forma, para eles perceberem que a história da minha mãe está a influenciar quem eu posso ser. E se há coisa que eu nunca fiz neste processo de mudança, com vários altos e baixos, muitas vezes por desacreditar em mim, numa única certeza que hoje tenho, por estar numa fase um bocadinho mais relaxada do empreendedorismo, é de que nada é inconciliável, só temos é que racionalizar as nossas exigências e o nosso timing. Completamente. Sim. Então, e o que é para ti ser mãe, Vádia? Olha, acho que é mesmo isto que eu estava agora a dizer. Para mim, ser mãe não é ser aquela mãe perfeita,
não é ser aquela mãe, os meus filhos têm bué orgulho de mim. Não, de todo. Para mim é assumir todas as minhas imperfeições, é verbalizar. Eles são muito pequeninos, o Davi vai fazer 3 anos em janeiro e o João tem 1 ano e meio, mas eu às vezes converso com eles como se fossem adultos. Eu digo, a mamã está mesmo cansada, precisa mesmo de ir dormir. Ficam com o papá a ver bonecos. Olha, a mamã vai ter que sair porque tem mesmo um compromisso, tem mesmo que ir trabalhar. E é isto que eu quero que eles vejam. Eu vi na minha família, na minha avó, na minha mãe, em pessoas muito próximas, um peso muito grande, um fardo muito grande de ser mãe e da maternidade estar sempre associada ao abdicar da mulher em prol da mãe. E se há coisa que eu não fiz neste processo foi abdicar de mim. Aliás, eu própria defendo muito o uso do batom vermelho, faço muito isto com as minhas seguidoras e com as minhas coaches. É tipo, em contexto algum, desistam de vocês. E é isso que eu passo para os meus filhos. E para mim ser mãe é isso, é ser mãe, é ser mulher, é ser empreendedora, é ser líder na minha área, é ser uma inspiração para outras mulheres e não apenas ser mãe. E acredita que em algum momento deste processo, que são mais ou menos 3 anos e tal, 4 anos, muitas vezes eu tentei render-me e ser apenas mãe, sabes? E depois eu disse, isto não está alinhado comigo, isto não está alinhado com quem tu és enquanto Evódia. E é isso que eu quero que eles se lembrem quando tiverem um maior discernimento. A minha mãe é um exemplo de resiliência. Ela não abdicou do sonho dela, dos sonhos da vida dela, para se dedicar a nós. E a minha própria mãe abdicou dos sonhos dela por nós. Ela agora que tem mais de 50 anos está a viver os sonhos dela. E é triste termos que chegar aos 55, aos 60 anos para vivermos os nossos sonhos, porque tivemos que fazer tudo para os nossos filhos. Então é essa conciliação diária. Todos os dias eu sinto que eu sou uma mãe imperfeita, mas eu tive que aprender que é ok ser imperfeita, que também é uma forma de perfeição. E é isso para mim. Olha, eu agradeço muito estares a trazer isso e dizes isso, e acho que é uma bela forma de terminarmos, que estamos aqui a chegar ao final, porque é incrível. Eu acho que esse tem sido mesmo um tema e tem surgido muito aqui no podcast. Aliás, vê como a vida é mágica. Começou com um podcast em que o Rafa me entrevista e em que eu falo disso, do poder ser tudo, depois se quiseres ouvir, do aceitar a minha totalidade, que eu posso ser mãe, que eu posso ser bailarina, que eu posso gostar eu sou hipnóloga também, portanto faço hipnose, mas ao mesmo tempo também gosto de dizer bacuradas e dizer coisas, ou seja, o poder ser tudo, né? E depois tem vindo uma sequência de podcasts onde temos trazido muito isso, e até houve um que eu falei, que eu até chamei a geração de mulheres que se assumem, porque tens que ouvir com a Vanessa, que ela canta no podcast, tens que ouvir, é linda, que ela era cantora de jazz e ela depois canta aqui um bocado para nós, e em que eu sinto que nós estamos nessa geração de mulheres, sabes? Porque apesar de tu, se calhar, na cultura cabo-verdiana há isso muito mais muito forte, mas cá nós também vimos um pouco disso, da mulher que era mãe, né? Ainda hoje eu ouço aquela coisa do agora és mãe. Agora és mãe, é tipo, agora morreste para a vida. E eu sinto que nós estamos a quebrar na nossa geração essa parede, sabes? Não, eu também posso ser isso, eu também posso trabalhar, eu também posso estar menos tempo com os meus filhos e estar o pai também, não é? Que não era tão comum. Isso também pode acontecer. Então é muito importante isso que tu estás a dizer, porque ainda há muita culpa na mulher de porque eu estou a trabalhar e não estou com eles, porque não sei o quê, porque quero fazer 1000 coisas, mas perco tempo. E como tu disseste, há que haver um equilíbrio. Nós não podemos querer ser empreendedoras e ter 100% do tempo com os filhos. É impossível. Não é? Não dá, não encaixa. É verdade, é verdade. E é engraçado, e tu deves sentir isso, que nós acabamos por atrair exatamente pessoas que precisam desse... Claro. E então acaba por ser um ensino-aprendizagem. E eu constantemente estou a pilotar-me, a policiar-me, porque muitas vezes eu sinto mesmo, tu não estás a ser uma boa mãe, tu devias estar a dar mais de ti. Mas depois, por outro lado, eu penso,
qual é o legado que tu queres deixar para eles? É de uma mãe loser, de uma mãe que abdicou de tudo por eles, ou existe esse equilíbrio? É claro que eu tenho uma ambição da minha vida estar muito mais equilibrada a longo prazo, no sentido de haver um maior equilíbrio, mas também de aceitarmos que às vezes são fases, não é? Às vezes é normal tu estás mais dedicada a nível profissional e outras vezes mais a nível pessoal, e outras vezes se calhar focares mais no teu desenvolvimento pessoal, e que são fases. O que não pode acontecer é todas essas áreas estarem desequilibradas o tempo todo, não é? E perdoar-me-nos acima de tudo. Eu aprendi a perdoar-me. Eu sou muito exigente comigo própria. Termino uma coisa, já estou a começar outra, e às vezes nem perdoamos as nossas imperfeições, nem celebramos o suficiente. Então eu tenho também aprendido a celebrar essas pequenas vitórias que a maternidade me trouxe. Sim. Olha, eu acho que termino a celebrar-te, porque também precisamos de ser Obrigada, celebradas. tu também. A celebrar a tua história, Sim. a celebrar tudo o que tu já superaste, todas essas conquistas, e não só o caminhar em consciência, sabes? Isso é incrível, tu poderes chegar a uma fase onde tu olhas e que sabes falar da tua história e vês o que é que te trouxe, porque isso é verdadeiramente o desenvolvimento pessoal, não é? Não é sermos perfeitas, mas é ir tomando esta consciência das coisas que nos vão acontecendo. Então eu celebro-te por todo o teu trabalho, por toda a tua evolução, por toda a tua história, que adorei ouvir agora de uma forma assim mais pessoal, e agradecer-te por teres vindo aqui, por trazeres esse tema, e que continues nessa jornada de também transmitir isso às mulheres, de trazer esse empowerment às mulheres, que estamos numa fase que eu sinto mesmo que as mulheres estão a precisar, não é? Sim. Sem Olha, dúvida. obrigada, eu bem que agradeço mesmo do fundo do coração, e eu acho que tu às vezes não sabes, não tens a consciência do impacto que tu estás a causar por trazer temas que até há pouco tempo eram temas tabus, não é? Isto de falar do parto, de falar dessas, nós normalmente só falamos do outro lado, e estamos muito condicionadas pelas redes sociais, em que há uma tendência para mostrar só a perfeição. Então essa imperfeição que tu mostras é brutal. Obrigada. Sim. Obrigada, meu amor. Obrigada. Obrigada. E vemo-nos no próximo episódio. Obrigada.